Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre domínios morfoclimáticos, né? Os domínios morfoclimáticos, eles representam a interação e integração entre clima, relevo, vegetação, né? E eles acabam resultando na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Então, cada região do Brasil ou cada área, digamos assim, vai apresentar um domínio morfoclimático de acordo com as suas características de clima, de relevo, de vegetação, até mesmo de hidrografia, né? Esse conceito de domínio morfoclimático ele foi criado aí por um brasileiro chamado Aziz Absaber e ele traz algumas características fitogeográficas aí de determinadas regiões do Brasil. Então, quando você estuda vegetação lá em biologia, por exemplo, você vai estudar aquela questão de fauna e flora, por exemplo, né? Na geografia, a gente vai estudar aí domínios morfoclimáticos, que nada mais é do que o estudo dos biomas, só que um pouco mais complexo. Você acaba estudando a interação do clima, do relevo, da vegetação, do solo, até mesmo a ação humana para a definição da composição vegetal aí de determinados locais. Então, basicamente, como eu mencionei antes, os domínios morfoclimáticos, eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, né? Quais elementos? Relevo, clima, vegetação. E esses elementos eles se interrelacionam dando características a unidades paisagísticas. Tá? No Brasil, como eu mencionei também, o geógrafo Aziz Absaber é o principal responsável pelos estudos, digamos assim, estabelecidos, no que se refere à busca dos domínios morfoclimáticos. Tá? O Aziz Absaber, inclusive, ele busca uma definição onde nós encontramos aí pelo menos 6 domínios morfoclimáticos em território brasileiro. Quais são eles? Tá? A primeira questão é compreender aí quais são, né? Então vamos lá: domínio amazônico, domínio da Caatinga, os campos, né? A gente vai ter aí a Mata Atlântica, né? Os mares de morro, a Mata de Araucárias e também o Cerrado, né? Os nossos domínios morfoclimáticos presentes em território brasileiro. O primeiro que eu vou mencionar para vocês é o domínio equatorial amazônico, né? Esse é situado ali na região norte do Brasil, formado em sua maior parte por terras baixas, predominando processos de sedimentação, né, com clima aí com clima e floresta equatorial, tá? Dentro desse contexto, é uma vegetação muito densa, em um local onde você tem alta temperatura e bastante umidade. Então, do ponto de vista climático, o clima equatorial predomina nessas áreas e você tem aí a floresta equatorial como um domínio morfoclimático predominante da região norte aí do Brasil. Depois nós temos aí o domínio dos cerrados, localizado mais na porção central do Brasil, ali na região centro-oeste. E nesse local você tem, do ponto de vista de relevo, o predomínio aí de chapadões e a vegetação predominante é o cerrado, né? Que é aquela vegetação com raízes profundas, troncos retorcidos, uma formação vegetal aí mais ressequida por conta da característica climática que você encontra na região central do Brasil. Então ali você tem, por exemplo, o clima tropical típico, com uma estação chuvosa e uma estação mais seca, né? As plantas ali são adaptadas a uma sazonalidade aí de precipitações. Tá? O domínio dos mares de morro, né, situa-se aí mais na zona costeira, ali na região mais litorânea do Brasil, na sua porção mais oriental. Tá? E você encontra aí um predomínio de relevo aí do que a gente chama aí de mares de morros e também de chapadões florestados, né, como também a quase extinta Mata Atlântica. O domínio da Mata Atlântica, né, ou o domínio dos mares de morro, é um dos mais ameaçados. Estima-se que existam ainda entre 5 e 7% apenas de vegetação, né, se comparado à vegetação original no momento da chegada dos portugueses. Então o domínio dos mares de morro, dá para a gente dizer que é o domínio mais afetado pela ação humana, principalmente pelas atividades agropecuárias e também pelas atividades ligadas à urbanização. Então esse é um contexto interessante aí para a gente compreender aí. Então a floresta tropical, né, de Mata Atlântica, compõe principalmente essas áreas. Temos também a vegetação litorânea, ali composta por mangues e pela própria restinga. Tá? Outro domínio morfoclimático que a gente tem, não podemos esquecer, é o domínio aí da Caatinga, lá na região nordeste, principalmente, tá? Conhecido no chamado polígono das secas, né? Então, você tem aí uma característica de paisagem semiárida, então aquela vegetação bastante ressequida, formada aí por plantas xerófilas, são aquelas plantas que se adaptam à ausência de umidade. Então, plantas aí que muitas vezes trocaram as suas folhas por espinhos, são plantas que não se desenvolveram tanto e que se adaptam a solo seco e pobre,
né? Então, o domínio da Caatinga, inclusive, dá para a gente dizer que é uma paisagem brasileira de única existência, ou seja, só existe aqui dentro do Brasil, é exclusivamente brasileira a Caatinga. Depois nós temos o domínio das araucárias, né? Encontra-se aí mais no sul do Brasil, ali no Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de São Paulo também, vai pegar ali na região sudeste, chegando até o Rio Grande do Sul. Predomínio aí de planaltos e formação aí de plantas que a gente chama aí de aciculifoliadas, que são aquelas plantas que têm as suas folhas em formato de agulha, como por exemplo a araucária angustifolia ou o famoso pinheiro do Paraná. Né? O nosso último domínio morfoclimático é o domínio aí das pradarias, também conhecido como coxilhas, né? O relevo apresenta-se aí com suaves ondulações, o relevo mais plano e, claro, se encontra aí no extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, com predominância da formação aí dos pampas e também das pradarias. Então, de maneira resumida, esses são os domínios morfoclimáticos. Para compreender o que é um domínio morfoclimático, a gente tem que entender as interações entre clima, relevo e a própria vegetação e, claro, o solo das áreas. Todos esses domínios morfoclimáticos são ameaçados, né, pela ação humana, pela devastação por desmatamento, avanço da urbanização, das atividades agropecuárias, mas dos dois, nós temos dois aí que são mais afetados, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado é um domínio que apresenta em torno de 4.400 espécies endêmicas, ou seja, que só são encontradas nessa área, e é uma das formações vegetais mais afetadas. Junto com a Mata Atlântica, esses dois fazem parte do que a gente chama de hot points, ou pontos quentes de vegetação, que são, inclusive, configurações de vegetação reconhecidas internacionalmente como as mais afetadas aqui do nosso país e que correm risco de desaparecer se não houver aí um processo de recuperação dessa vegetação e de freia, digamos assim, um processo também de frenagem das ações humanas sobre esses territórios. Então, dentro desse contexto, os domínios morfoclimáticos, eles são bem distintos, você tem zonas de transição entre eles, então a zona de transição é como se fosse uma faixa onde você encontra mais do que uma formação vegetal, mas em um contexto geral, os domínios morfoclimáticos, eles apresentam características bem específicas que tornam o seu estudo possível. Lembrando, então, que os domínios morfoclimáticos brasileiros, todos eles possuem um certo grau de degradação e, obviamente, que a ação humana, se não for pensada, pode levar à extinção. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, vários incêndios estão ocorrendo na região central do Brasil, na própria região norte também, afetando dois domínios morfoclimáticos, o domínio amazônico e também o domínio aí do Cerrado, tá? Dentro desse contexto de domínios morfoclimáticos, o que eu tinha por enquanto era isso. Valeu, falou. Dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço.